beleza? Gustavo Veloso aqui do canal, tudo bem com vocês aí? Fazendo um segundo vídeo aqui rápido para dar meu feedback aqui do Nix, aqui do sensor aqui Nix de hidratação, né? Então, para quem não assistiu, eu fiz o vídeo semana passada, onde eu dei uma navegada aqui no site, né? A gente deu uma olhada como é que funciona, todas as integrações aí que o Nix tem, né? Então aqui, o que aconteceu? Passou essa semana, esse final de semana eu acabei fazendo um treino longo de bicicleta, tá? Fiz um pedal ali de 6 horas, ali, quase 180 km de bike. Foi acho que um treino bem legal para poder realmente ter uma noção se isso aqui funciona, se isso aqui vale a pena, se isso não vale a pena, o quanto que isso aqui pode ajudar você, né, nos seus treinos, né? Então, minha ideia é fazer uma avaliação mais técnica aqui, tá? Eu não vou entrar no detalhe dessa parte de hidratação, por exemplo, de fluido, a parte de sódio, eletrólito e tudo mais. Eu não vou criticar, julgar o detalhe, né, o indicador que a ferramenta está me dando. Eu não sou um profissional da área, mas, né, o canal aqui é um canal de tecnologia. Isso aqui é um dispositivo, né, de tecnologia, né, uma tecnologia aí super avançada e super inovadora para quem, né, quer melhorar, né, a sua hidratação aí durante provas ou treinos. Então a ideia é falar da parte mais técnica aqui do produto, da minha percepção técnica de utilização do produto, né? Então, né, semana passada eu tinha feito, basicamente, tinha acabado de receber o produto, eu não tinha ainda mexido nele e tudo mais, eu mostrei ali, né, tirando da caixa, ali mostrando os componentes que vem no kit inicial, tá? Então aí o que aconteceu? Eu fiz esse treino, né, montei o equipamento. Então, né, o equipamento, como é que ele funciona, né? Então, né, eu mostrei já semana passada para vocês, ele vem, né, isso aqui é o carregador dele, né, e é onde você guarda depois o sensor, né, então você abre ele aqui, né, coloca o sensor aqui tem um USB-C que você pega, conecta num carregador e deixa ele carregar. Então isso aqui para você guardar o sensor, para proteger ele e tudo mais, e ele serve como uma bateria aqui para carregar, né, tá? Aí vem aquele kit, né, que eu falei, né, o kit que eu comprei, que são os adesivos, né, que é onde você conecta o sensor, depois você pluga ele na pele. Então, se a gente abrir aqui, como é que esse adesivo é, né? Então ele vem aqui, né, você pega aqui, ó, puxa aqui, isso aqui é um adesivo mesmo, ele descola, né? Aí tem a superfície aqui com a cola do adesivo. E aqui ele vem, né? Você vem aqui e coloca o sensor aqui, tá? O sensor, ele tem uma espécie de um soquete, né? Igual quando você vai rosquear uma lâmpada, você vem aqui e dá uma girada aqui 90 graus nele. Ele tem uma forma de encaixar certinho, e você dá uma girada 90 graus. Para quem tem o Garmin, né? Os Garmins na bike, mais ou menos parecido o sistema, né? Você coloca o Garmin, você dá uma girada 90 graus, ele trava. Então aqui, né, o patch, né, ele vai em contato com a pele. E eu acabei nem tirando, então, mas eu fiz o treino semana passada. O meu sensor ainda está aqui, tá? Esse cara aqui, ele vem, né, que nem eu comentei, né? Ele vem colado aqui, né, na pele, assim, né, dessa maneira aqui, tá? No bíceps. Tem gente também, eu vi que também você pode colar aqui na lateral, aqui, né? Eu não sei como é que chama aqui esse músculo aqui na região do bíceps, mas na lateral, né? Que não é bíceps, mas também ele funciona se colado aqui. Eu segui realmente a instrução à risca, tá? Colando ele aqui no meu bíceps. E não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui quando você coloca o sensor, ele começa uma luz de LED verde piscar, que significa que o sensor está ativo, ele está coletando informação. Então, esse sensor, né, esse LED, ele tem que ficar apontado para cima aqui, tá? E aí você cola ele na sua pele. Aqui atrás, né, ele tem... o sensor em si, né, no adesivo, né, ele tem aqui as extremidades aqui, que é onde vai fazer a leitura do suor, né? Aí isso é conectado, né? Que nem eu falei, né? Se dá uma girada aqui, tá vendo? Dá uma girada a 90 graus, ele desconecta. Você dá conecta de novo, ele gira, ele dá um estralinho, né? Acho que não dá para ouvir aí
aqui pelo microfone, mas aí ele fica assim, tá? E aí para funcionar basicamente, né, galera, com ele ativo, né? Então você vem, cola ele, celular, e aí o você sensor aqui conectado detalhe. aqui no meu bíceps aqui, ó, fazendo um treininho aqui de bike. Parei aqui para me hidratar, abastecer minha garrafinha de água aqui, tava dando uma olhada aqui no celular aqui. Bem interessante, ele fala que eu já perdi em 2 horas de treino 38 ounces de água. Até esqueci a conversão. Depois preciso ver quanto isso dá em mls, né? E preciso ver também no aplicativo se eu consigo mudar isso aí de ounces, né? Que a medida que é americana para mls, porque até hoje, morando aqui, eu fico meio perdido nessa unidade de ounces aí. Mas enfim, então o negócio tá funcionando. A única coisa que não tá funcionando, pelo aplicativo eu consigo ver lá a quantidade, ele me manda alertas e tudo mais. Porém a integração com o Garmin não funcionou. Vou ter que ver e entender aí porque que o negócio realmente não tá funcionando. Mas isso aí, bastante interessante. Até agora o negócio tá funcionando. Só essa integração no Garmin aí que por enquanto tá deixando a desejar. Eu vou ter que ver se eu fiz alguma configuração incorreta. Beleza? Valeu, galera. Esse adesivo, ele serve para um treino apenas, tá? Então até que quando você tira ele aqui da pele, ele já meio que perde um pouco a cola, assim, eu já não consigo colar ele, ele vai ficar fixo legal, tá vendo? Ele já descola fácil já, entendeu? É mais ou menos, acho que proposital para você ter que ficar fazendo essa troca, né? Comprar refil disso aqui, que eu comentei até no vídeo anterior, que acaba saindo meio caro. Na minha opinião, meio salgado. Só que cada adesivo desse vai sair na média de $6 e alguns centavos de dólar aí. Então, acho que meio que inviável para fazer essa coleta a cada treino. Como é que eu vou fazer isso aqui? Nos meus treinos mais longos, onde eu realmente quero ter uma noção do... Porque assim, você vai sair para 1 hora, 2 horas, eu acho que não tem tanta necessidade de você ter uma avaliação tão precisa. E dá para você seguir aí boas práticas, recomendações aí de hidratação que um nutricionista pode te passar, que para 1 a 2 horas ali de treino de atividade física, mesmo que extenuante, acho que você não vai ter problemas aí em relação à hidratação, né? Agora, para um treino acima de 2, 3 horas, né, aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? Você pode ter muita perda de sal e ter aquela famosa quebra de sal e esse tipo de coisa. Então, para mim, isso aqui agrega muito valor realmente nesse aspecto de treinos mais longos, né? Então, se você está treinando para uma maratona, uma ultramaratona, ciclismo aí de longa distância ou triatlons aí de longa distância, eu acho que é onde isso aqui é bem legal, tá? Então, assim, da utilização, como ele faz? Então, né, que nem eu falei, cola ele aqui na pele e tal, ele começa a piscar essa luzinha verdinha aqui. Aí o que você tem que vir fazer? Você tem que vir aqui no aplicativo aqui do Nix, tá? Aí você abre o aplicativo, ele faz a leitura do sensor já, então ele está até reconhecendo que o meu sensor está ativo aqui. Aí aqui, depois eu vou até fazer capturar a tela, né? Porque aqui mostrando assim, acho que não dá para vocês verem direito. Mas aí você tem que vir aqui e iniciar a atividade física através do aplicativo, tá? Ele tem uma integração com o Garmin, tá? Tanto o relógio quanto o computadorzinho de bike. Porém, essa integração, ela não é, como eu posso dizer, sincronizado com a atividade do Garmin, entendeu? Então, quando você vai lá dar o iniciar atividade corrida ou atividade de ciclismo, você iniciando a atividade física aqui pelo aplicativo do Nix, ele não sincroniza com o Garmin, tá? Então essa é a minha primeira observação, tá bom? Então, né, a integração com o Garmin que ele tem, que basicamente você tem lá em uma das telas aqui que você consegue visualizar, igual você tem uma tela para visualizar o teu pace, cadência, batimento, esse tipo de coisa, você consegue colocar uma tela aqui dentro do Garmin de quanto você está tendo de perda, né? A tua perda de líquido e os eletrólitos. E aí ele mostra isso para você, tá? Que detalhe, nesse meu primeiro treino não funcionou. Eu não sei o porquê, eu reinstalei, instalei novamente.
software aqui está totalmente atualizado, tudo atualizado. Não sei se tem... Vou depois refazer todo o procedimento. Se eu não conseguir fazer funcionar, eu vou mandar uma mensagem para o suporte técnico da Nix. Isso aqui é um produto novo, gente. E assim, desenvolvimento de software, eles estão evoluindo. A partir do momento que você compra o produto, você começa a receber uma série de e-mails, né? Quando eles fazem atualização de firmware e tal. E você vê a lista de melhorias lá. Cara, é uma lista enorme de melhorias que eles vão colocando. Então, assim, isso aqui ainda tem muito bug, né? Então, acho que é um primeiro ponto. Ponto, acho que negativo é isso. É um produto ainda em desenvolvimento. Tem muito a melhorar, tá? Então, assim, se você é aquela pessoa que às vezes não quer lidar às vezes, com algum probleminha, alguma coisa, não gosta de... Quem não gosta, né? Eu também não gosto, né? Mas aqui é o canal Gustavo Veloso, a gente está aqui para fazer teste, né? De produtos de tecnologia, parte de tecnologia de computação também, entre outras as coisas. Então a gente quer ver essas coisas, né? Também. Então voltando aqui, né? Então ele detectou, tá? O sensor. Aí ele fala aqui, antes de iniciar, ele pergunta para você que atividade física você vai fazer. Se você vai fazer corrida, ciclismo ou outros aqui. Aí ele fala, você vai fazer indoor ou outdoor, né? Interno ou externo. E aí ele te dá algumas opções aqui de receber notificação, né? Se você quer receber notificação de hidratação, por exemplo, a cada 30 minutos, etc. e tal. E quando você vai ingerir alguma coisa, ele até te pergunta, porque depois ele te dá quanto que você está perdendo tanto de líquido, né, de água, quanto de sódio e de eletrólito. Aí ele fala, ó, você vai ingerir alguma bebida específica durante a tua atividade física? Por exemplo, tem algumas opções aqui, aí eu coloquei, que durante a atividade física eu ingiro, eu faço, né, eu tomo Gatorade Endurance, né? Então ele já pré-calcula, né? Ele já sabe, ele tem na tabela dele já pré-estipulado aqui no sistema quanto que vem de Gatorade Endurance. Cada vez que eu falo que eu ingeri um pouco ali, ele coloca ali, ele faz uma conta, né? Então ele coloca que eu mandei novamente para dentro do corpo ali, sei lá, X ml X miligramas de sódio, X miligramas de eletrólitos, baseado na composição do produto que eu coloquei aqui. Ele tem uma tabela com uma série de produtos, tá? Então você vem aqui, né? Então faz a seleção da tua atividade física. Eu coloquei ciclismo aqui. Ele pede para você dar mais ou menos uma ideia de uma média do pace que você vai fazer. Eu acho que tudo isso aqui é para ele meio que calibrar, né? Ele deve ter uma forma aí de calibrar mais ou menos aí a taxa, né? Isso aí ajuda ele talvez calcular até mais. Eu coloquei aqui, né? Por que, né? Você está me perguntando a média, né? Aí ele fala, né, que uma das coisas de você colocar, por exemplo, a tua velocidade, que pelo simples fato de uma determinada velocidade você está pegando vento assim. E em teoria o teu corpo está sendo refrigerado, né, com aquele vento, com aquele ar que vai batendo no teu corpo. E isso tem um efeito na questão do suor. Você tende a suar menos tendo aquela refrigeração lá, tá bom? E outra coisa que acho que também é algum modelo talvez de inteligência artificial, eles falam que especificar mais, né, o tipo de atividade, mais ou menos quando você vai estar fazendo, ele tem uma variação de mais ou menos 5% a taxa de erro aí dos dados que eles vão estar te passando, tá? Então é um modelo estatístico, né? É uma curva estatística, basicamente, que ele tenta, né, reduzir ao máximo o erro aí, dado para você. Quem é de estatística aí vai entender melhor do que eu estou falando, né? E depois você coloca essas informações aqui, você vem aqui e dá um Start Workout aqui, tá? Ó, ele começa a conversar com o sensor lá. E aí, ó, ele mostra essa tela aqui, tá? Então, que basicamente é o seguinte, né? Tô com o tanque cheio aqui, né, em teoria, e conforme, né, eu vou fazendo atividade física, isso aqui vai abaixando.
que aqui não vai dar para mostrar, mas quando, imagina depois de 1 hora ele fala, bebe mais, não sei o que lá, ele vai dar aqui, né, quanto que eu perdi de líquido, não sei o que lá. Você bate aqui na tela, seria como eu estivesse falando para ele, ó, eu tomei um pouco de, no meu caso aqui, Gatorade. Aí ele vem e calibra novamente isso aqui. Então é assim que esse negócio funciona, tá? E de novo, isso aqui não é sincronizado com o Garmin, tá? O Garmin basicamente só serve para mostrar para você em tempo real o que você está perdendo ali. E aí, né, depois que você faz atividade física, ele te dá bastante informação interessante. Então, quer ver? Aqui tem os workouts que eu fiz, eu só fiz um que foi o da semana, o do final de semana passado que eu comentei, né, o treino longo de bike. Então, esse treino longo de bike, o que eu descobri, né, em relação à minha hidratação? Foi uma atividade física de mais ou menos ali 6 horas, tá? Eu tive uma perda, em média, de 526,8 mililitros por hora. Ou seja, para eu chegar no final do meu treino e estar mais ou menos zerado ali, de não ter tido perda de líquido, eu tenho que estar ingerindo por hora um pouco mais de meio litro, ou seja, uma dessas garrafinhas aí, caramanhola de bicicleta, eu tenho que estar tomando uma dessa por hora no mínimo, mais ou menos, tá? A minha perda total, né, de eletrólitos por hora, eu tive uma média de uma perda de 327 miligramas hora de eletrólito. Então tudo isso aí você vai ter que começar a entender. Então, a partir desses dados que você recebe, o que você vai ter que fazer? Quando você vai comprar aquelas cápsulas de sal lá que vem eletrólito, mais sódio, mais um monte de coisa, você tem que entender quanto que um comprimido daquele, uma cápsula daquela tem, por exemplo. Aí se uma cápsula daquela fala que te entrega, sei lá, 200 miligramas de eletrólito e eu estou perdendo 327 por hora, ou seja, você tem que tomar mais de uma cápsula daquela por hora para você mais ou menos neutralizar aí a tua perda de eletrólito. Tá? Aí, além do eletrólito, ele fala, eu perdi uma média de 155 miligramas hora de sódio. Sódio é sal, tá? Então, 155 miligramas de sódio mais 327 de eletrólito. Né? Eletrólitos são uma série de outros sais minerais aí, tá bom? Aí ele até dá uma composição do meu suor. Ele fala aqui, você tem uma... aqui acho que não vai dar para vocês verem, mas ele mostra uma tabela aqui de todos os produtos, né? Por exemplo, Gatorade Endurance e vários outros produtos isotônico, né? Até que a barrinha maior aqui, é o Pedialyte, né? O Pedialyte Sport, que é o que te entrega mais eletrólitos ali pela quantidade de mLs que vem. Então é uma proporção que ele faz, né? Miligramas por ml, né? Então assim, se você está ingerindo 100 ml de bebida isotônica, quanto que vem, né, em miligramas de eletrólito para cada ml. Então, por exemplo, ele fala que a minha composição, a minha taxa é de 0,62 miligramas de eletrólito por ml. Aí, baseado na tabela aqui que ele me dá aqui, tá? Eu consigo ver e identificar qual seria uma bebida mais adequada para mim, para minha taxa para minha composição de suor, tá bom? Então isso eu achei muito importante, que às vezes você está até tomando uma bebida meio ali no achômetro, ali sem saber, né, se aquilo é muito ou pouco, e às vezes aquilo pode estar sendo pouco. Tá? Você está achando que você fala, eu tomo 1, 2 garrafas de Gatorade, sei lá, durante um pedal desse aqui de 6 horas, cara, muito pouco. Se você está fazendo essa é a tua o teu modelo de hidratação, com certeza você está fazendo totalmente errado. Então, com isso aqui vai te dar um modelo, não sei se exato, mas muito próximo da tua necessidade, né, de hidratação, né? Então o que aconteceu? Eu fui seguindo à risca esses dados, né? Eu fiz algumas paradas durante o treino, né, tanto para pegar água e tal. E vendo o quanto que eu estava perdendo, né, eu estava carregando ali bastante cápsula de sal, eu sabia
mais a bebida lá, o Gatorade Endurance que eu comentei com vocês. Então, mais ou menos eu ia vendo, tava vendo, tô perdendo, sei lá, 200 miligramas hora. Eu olhei mais ou menos ali, mais ou menos, né, calibrei para ingerir o que eu tava perdendo aqui. Cara, foi impressionante. Foi um dos poucos treinos que eu terminei o treino. Foi um treino aqui ainda verão, a gente está entrando para outono nos Estados Unidos, mas aqui na Flórida é muito quente. Tava um treino, um dia muito quente, temperatura acima de 30 graus, umidade alta, ou seja, acho que uma situação extrema para perda de eletrólito, de sal, né? Suor extremo. E eu terminei o treino me sentindo muito bem, porque você vê que eu segui um protocolo aqui de hidratação que esse negócio veio passando, que foi assim impressionante. Foi uma das poucas vezes que eu terminei o treino assim, sem estar me sentindo mal ou alguma coisa, né, que você gastou além do necessário e, que nem eu falei, né, você não acaba se hidratando da melhor forma ou da forma correta. Você acha que está fazendo certo, mas não está, porque está no achômetro ali, né, sem parâmetros, sem dados. E aí com os dados aqui dessa ferramenta aqui eu achei espetacular. Então é isso, tá? É isso que eu queria falar para vocês sobre o meu feedback, né, da utilização desse produto. Tá? Então, assim, do ponto de vista de dados, eu achei muito legal. Ele é muito rico na informação que é passada para você. Tem muito segredo, né? Então é eletrólito, sódio e líquido, né? O quanto que você perdeu. Mas você está fazendo a recomposição, recompondo isso da forma exata, precisa, eu acho que é onde dá toda a diferença, né? Porque também, né, quem nunca, né, você acha que você está com sede, você vai lá, bebe um monte de água, vai ficar aquela barriga pesada, tal, depois você não fica se sentindo bem. Tudo isso surte um efeito, né, no corpo da gente, né? Você não pode ingerir demais e nem ingerir de menos, né? Quanto mais você acerta ali a necessidade precisa que você precisa ingerir, é aí que o teu corpo ele reage e entrega ali o melhor performance, o melhor resultado para você durante um treino ou uma prova, né? Então essa é a minha avaliação do produto, né? Após utilizar aí no final de semana, um treino extremo. Meu único ponto, né, que eu não consegui fazer funcionar, né, que nem eu comentei com vocês, foi a integração do Garmin, não funcionou. Então, que nem eu relatei, né, toda vez que eu parei ali para reabastecer com água, esse tipo de coisa, eu parei, abri o aplicativo e estava dando uma olhada. Eu, infelizmente, não consegui monitorar por aqui. E que nem eu falei para vocês, eu vou tentar ainda procurar aqui na perguntas e respostas, se tem alguma coisa, algum bug, alguma coisa. Ou vou, se for o caso, reinstalar tudo, ter certeza que está tudo atualizado, o software. E a partir daí, se não funcionar nada, eu vou fazer vou tentar ligar no suporte, alguma coisa, tentar entender melhor, tá? Mas em relação, né, acho que o principal ponto era realmente entender a minha parte de hidratação, que eu acho que isso aí, missão cumprida. Me senti muito bem no treino inteiro. Então, assim, é um produto que eu recomendo para você que está buscando aquele um pouco a mais ali, né, do lado da performance, entender realmente quanto você precisa aí, de hidratação aí, no detalhe, né, para você terminar o treino, tá se sentindo super bem. Para provas de longa duração, né, que nem eu comentei, provas acho que curtas, acho que não vale a pena. Não é um investimento barato, né? E lembra que para cada treino você vai ter que substituir esse adesivo aqui, né? Então isso aqui acaba não sendo barato no dia a dia para utilizar. Então, que nem eu falei, no meu caso pessoal, eu vou utilizar em alguns treinos ali, chave ali, treinos mais longos, que eu quero entender melhor como é que tá, como o meu corpo está reagindo, né, a determinadas condições, para entender minha taxa de suor, para eu ir para uma prova ali com mais ou menos já calibrado, né? Porque também no dia da prova você não vai ficar olhando o celular. Você vai ter que levar essas lições aprendidas que você teve ao longo dos teus treinos, né? Essas taxas que você precisa estar ingerindo de líquido, de eletrólitos, sais minerais. Você vai ter que levar isso aí como uma estratégia para a tua prova, né? Você não vai ficar monitorando isso no dia da prova, obviamente, né? Então acho que é isso aí.
Beleza, pessoal? Então, o segundo vídeo aqui do produto para dar meu feedback aqui. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste, né? Que a gente fala um pouco mais do detalhe aqui, navega no site, entra nos detalhes aqui, integração com o Garmin. E espero que você tenha gostado. Deixa um like, assina o canal, tá? E qualquer dúvida, comentário, deixa aí como sugestão aí no vídeo aí. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço aí.